E eu quero tratar contigo sobre já um texto de Números, onde tem a abordagem do tabernáculo. O tabernáculo, a figura do tabernáculo, é descrita tanto em Êxodo, como em Levítico, como em Números, como em Deuteronômio. Eu quero contigo basear aquilo que Deus quer tratar no nosso coração, na passagem de Números, capítulo 3, versos 5 ao verso 8, que fala sobre o trabalho no tabernáculo, ou, de acordo com algumas versões, a tenda do encontro. Muito bem, Números 3, versos 5 a 8, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante de Ti nós estamos, nós oramos na certeza que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Fale, Deus, a Tua igreja, fale, Deus, a Tua noiva, e que o Seu nome seja bendito e exaltado. Perdoa o nosso pecado, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Na verdade, o livro de Números aponta várias e várias vezes, de formas diferentes, para a pessoa de Cristo. Toda a leitura bíblica que fazemos, precisamos fazer com pelo menos um filtro qualificado. E qual é a qualificação desse filtro? É lembrar de 4 assuntos principais. Que fala sobre a criação, fala sobre a queda, fala sobre a redenção e fala sobre a consumação. Toda a leitura bíblica que você fizer, lembre-se de olhar com essa ótica, a ótica da criação, a ótica da queda, a ótica da redenção e a ótica da consumação de todas as coisas. E o que Cristo faz e participa nessas ações. Como Cristo participou na criação, como Ele lida com a sua criação, qual é o fator que nós somos abençoados por Cristo, mesmo mediante a queda, ok? Como acontecerá a redenção e como fomos já alcançados por essa redenção, como será a consumação de todas as coisas? Então, olhe a Bíblia com essas temáticas. Eu quero contigo olhar, sim, a conexão que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas numa unidade, na narrativa redentiva. Em outras palavras, olhar o Antigo Testamento apontando para o Novo e esse Antigo Testamento mostrando a pessoa de Cristo. Não sei se você já se comportou assim. Eu não gosto de ler o Antigo Testamento não, é muito complicado, tem muitos nomes, muitas genealogias, muitas famílias, eu não entendo muito bem não. Não sei se você já se comportou dessa maneira, mas não é o melhor comportamento. Qual é o melhor comportamento? É você olhar para o Antigo Testamento e conseguir enxergar Cristo. Então, nesse contexto, o tabernáculo, e aí tem outros nomes, tenda do encontro, tenda da revelação, mas é a figura do tabernáculo. Ele tem divisões, ele tem utensílios, e tudo isso, e até, volta só um pouquinho, até mesmo as expressões de culto apontam e prefiguram a pessoa de Cristo. Então, o tabernáculo, conforme descrito lá em Êxodo, que nós já lemos, do capítulo 25 até o 30, fala sobre o tabernáculo. Mas aqui, no texto que iremos ler, texto de Números,
aborda de maneira ampla também a ideia do tabernáculo, que é um espaço que foi separado para Deus e onde Deus se manifestava a seu povo. Ele era, o tabernáculo, acima de tudo, um símbolo da presença de Deus entre os israelitas. Você leu, você conhece, que o povo, ele tinha a graça da nuvem por cima, ok? Protegendo. Não é assim que nós fazemos? Vamos passar para outra calçada que ali tem o quê? Sombra. É assim que nós fazemos. E o povo era protegido. E onde eles chegavam, eles armavam o tabernáculo. Era, podemos dizer, um templo móvel. Eles armavam e ali cultuavam. E quando a nuvem saía, eles armavam tudo e saíam atrás da nuvem, porque a nuvem conduzia. Isso de manhã. E à noite, como é frio no deserto à noite, tinha lá a coluna de fogo. Tudo isso com atos simbólicos. Então, eu quero apresentar para você aí as divisões, os utensílios do tabernáculo e mostrar que aquilo ali não existiu por acaso. Vamos colocar aqui uma bacia de bronze no tabernáculo porque precisamos lavar a mão. Não é só isso. Tudo aponta para Cristo. Então, o primeiro entendimento é que o tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Aí sim, coloca para a gente aí, por favor. Olha só, de forma um pouco ilustrativa, quero te apresentar ali. A figura menor do canto superior é a figura total do tabernáculo, onde está sendo cercado ali não seria muro, mas seria pelos panos que envolviam o espaço. Havia o espaço do pátio, ok? E aí dentro, ali é o tabernáculo, está vendo lá? Ok? Isto aqui está contido ali, que é aquela tenda. E o que há dentro da tenda? Dentro da tenda nós temos 2 espaços. Nós temos o lugar santo, ok? E o lugar santo dos santos. Combinado? Então, o tabernáculo é dividido em 3 partes. O pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Por que nós precisamos entender? Passa outra figura que ela não é tão bonita, mas é bem prática. Passa, por favor. Isso, olha lá. Esse rosado aqui é o pátio. As pessoas entravam, olha que interessante, só uma porta. E quem é a porta? Que no Novo Testamento mostra. É Cristo. Ele disse isso. Aqui não tem várias portas, um só caminho de entrada. E quem é o caminho? É Cristo. Tudo prefigura a pessoa de Cristo, tudo aponta para Cristo. Então aqui dentro nós temos o pátio, e é o que nós vamos falar hoje, sobre a área do pátio, só para entender melhor. E aqui dentro temos o lugar santo, no pátio nós temos o altar do holocausto, o lavatório, temos no lugar santo, temos a mesa dos pães, o altar do incenso e o candelabro. E lá no Santo do Santíssimo, ou melhor, Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, a Arca da Aliança. Então temos uma metragem de mais ou menos 22 por 50, mais ou menos, um pouquinho menos, 45. Então não era tão grande, mas era algo extremamente precioso para a fé do povo judeu. E eu quero contigo trabalhar exatamente sobre essa perspectiva, o pátio externo. Muito bem, essa era a área onde se realizava os sacrifícios. O pátio externo era o local onde era realizado os sacrifícios, onde nós entraríamos, onde os pecadores entravam e se encontrava pela primeira vez com a necessidade de expiação. Martin Lloyd Jones disse certa vez o seguinte no seu livro O Sermão da Montanha: o pátio externo representa a necessidade do homem de se aproximar de Deus através do sangue. O sacrifício da oferta que era queimada
aponta para a oferta de Cristo na cruz. Como diz lá o nosso irmão Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 24, que diz que levou, olha você, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Ali poderia ter o acesso, e era naquele local que as pessoas viam o holocausto. Era ali que eles viam o animal sendo imolado, era ali que eles tinham esse primeiro contato com o sacrifício para o perdão dos pecados. É naquele momento que eles olhavam e percebiam que havia uma necessidade de ter o perdão dos pecados. É por meio de Cristo que a nossa alma entende o quanto ela é pecadora. É por meio de Cristo que nós entramos, Ele é a porta de entrada. É por meio de Cristo que nós entendemos. Não é por meio de mais nada, não é por meio de reencarnações, não é por meio de chamados santos, não é por meio de boas obras, não, é por meio do entendimento de Cristo que nós temos a consciência. Na verdade, somos levados à consciência, somos levados a entender que preciso mudar de vida. Um homem por si só, não sendo confrontado, e é naquele local ali do pátio que as pessoas eram confrontadas vendo o sacrifício do animal. Sem o confronto, o ser humano fica confortável dormindo na cama do pecado. Não é isso que o Espírito Santo faz conosco? Nos confronta? Não é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Sim ou não? É isso. Então, nesse ato de entrar no pátio, nós somos confrontados. E o que tem ali? Tem o altar do holocausto. O altar do holocausto, ou conforme alguns gostam de chamar, o altar de bronze, era o local onde os sacrifícios eram oferecidos. Esse altar simboliza a expiação dos pecados e a necessidade do sacrifício. Os animais ali eram imolados. Ali representa a penalidade do pecado, sendo um lembrete constante de que o que está escrito lá, quando o autor aos Hebreus deixou registrado no capítulo 9, verso 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Cristo precisou ser morto, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não dava para ter uma outra maneira, era assim que Deus tinha instituído. Não há uma segunda, terceira, ou quarta, ou quinta opção, não. Só há um plano perfeito, um plano de Deus, desde o começo. Em Apocalipse diz que desde a eternidade o Cordeiro já tinha sido imolado, morto. Por quê? Porque desde o começo Deus, na sua presciência, já tinha preparado o seu coração doador de entregar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E era nesse altar do holocausto que os animais eram sacrificados. Em Levítico capítulo 1, o ato de oferecer um animal sem defeito ante o Senhor apontava para Cristo. Então, um animal não era qualquer animal, era um animal sem defeito, imaculado, ou seja, sem mácula. E foi exatamente isso que Cristo fez. Sem pecado, Ele se entregou por nós na cruz. É o que está sendo afirmado sempre lá em Hebreus, capítulo 10, verso 14, quando nós lemos o seguinte: com uma única oferta, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Assim, o altar de bronze se torna uma prefiguração de Cristo, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Ele é o único sacrifício perfeito e suficiente.
capaz de remover o pecado do mundo. Então, por isso que o sacrifício de Cristo não precisa ser repetido. É único. Uma vez. Não precisa ser feito várias e várias vezes. Por isso que nós não acendemos velas. É por isso que nós não vamos em vários rituais que outras religiões construíram. Porque nós não cremos que é necessário fazer uma outra expiação. Porque Cristo, Ele foi a expiação pelos nossos pecados. E através dele, nós, crentes, encontramos perdão e reconciliação com Deus. É por isso, a salvação é pela graça somente, mediante a fé. Nós não, volto a dizer, não precisamos fazer mais nada, Cristo fez por nós. E além disso, o altar de bronze nos ensina sobre a severidade da justiça de Deus. Os rituais de sacrifício exigiam não apenas a morte de um animal, mas também a participação ativa daquele que levava o animal, do ofertante, que precisava trazer a oferta diante do Senhor. Sabe o que isso ilustra? Ilustra a ideia de que o pecado tem consequências reais que precisam ser tratadas. O ofertante precisava estar ali, vendo toda aquela cerimônia. Assim volta o que eu disse, precisamos ser confrontados. Não basta sair, o Senhor perdoa todos os meus pecados. Não, não é assim que funciona. Há uma necessidade de convencimento, e quem faz isso é o Espírito Santo. Há uma necessidade de mudança, quem faz isso é o Espírito Santo. Mas também nós, aí sim, nós participamos. Essa mudança, a metanoia, a mudança radical de mente. Mas além do altar, nós temos a pia de bronze. Assim como o altar do holocausto representava a obra redentora de Cristo na cruz, para aplacar a ira de Deus, a pia de bronze, ou altar do incenso, tinha a função de purificação. Pense comigo, humanamente. Todo aquele animal sendo imolado, sangue para tudo quanto é lado, sujeira, ok? E Deus não gosta de sujeira. Deus é o Deus da limpeza, e tem o que ali? Uma pia de bronze. E o que essa pia de bronze, ou altar do incenso, aponta? Aponta para Cristo. Os sacerdotes se lavavam ali antes de entrar no santo lugar, simbolizando a necessidade de pureza e santidade ao se aproximar de Deus. A figura do sacerdote está ali, com suas mãos sujas de sangue, tem que adentrar o lugar santo, tem que limpar. O que é isso para mim? É a necessidade de ter uma vida santa. No nosso contexto, isso é entendido como um reflexo de uma renovação espiritual na nossa vida, onde Cristo é a água que nos limpa, que nos lava, que nos purifica, que leva sobre si, que levou sobre si, melhor dizendo, levou sobre si os nossos pecados. É Ele. A pia representa a limpeza dos nossos pecados, que em Cristo se torna plena através da obra do Espírito. Olha o que diz lá em Tito, capítulo 3, verso 5. Olha só. Pela lavagem da regeneração e pela renovação do Espírito Santo, enfatizando a necessidade de uma nova vida que segue a experiência da graça. Assim, a pia de bronze aponta para a importância da santidade e da preparação espiritual para servir a Deus. Não deve ser de qualquer maneira. Eu não posso fazer a obra de Deus de qualquer maneira, com as minhas mãos sujas. Eu não posso viver na presença de Deus com a minha alma suja. A figura que o Novo Testamento aponta, a figura que é apresentada é de uma festa, e naquela festa eu preciso estar de forma apropriada, com a minha vestimenta. Eu não posso estar com uma vestimenta que não seja adequada àquela festa. A nossa vestimenta, ela tem que ser santa.
Por isso que diz, vestes santas. Não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira. Precisamos ser purificados. A vida do cristão deve ser marcada pela busca constante da santidade. Você conhece alguém que fala assim, nos dias mais frios, quando a mãe diz, vai tomar banho, aí a criança fala assim, não suei, estou limpo. Você já falou isso na sua infância? Eu espero que tenha sido só na infância. Tem isso, não tem? Não suei, estou limpo. Aí a mãe fala assim, estou falando figura de criança. Eu entendo que o adulto não está nesse catálogo aí de ilustração, não. Aí a pessoa lava a mão, a criança lava a mão, aí a mãe faz, lava, ela brincou com alguma coisa, lava a mão, aí a criança fala, de novo, já lavei a mão hoje. Não, a sua mão está suja. Quantas vezes a gente precisa tomar banho? Quantas vezes forem necessárias. Essa é a resposta correta. Quantas vezes a gente precisa lavar a mão? Quantas vezes forem necessárias, escovar o dente. Agora imagina a ideia assim, tomei banho hoje, quinta-feira, só vou tomar outro banho na próxima quinta-feira. Misericórdia. Ou só vou lavar as minhas mãos daqui a 15 dias. Nós não fazemos isso, fazemos? Porque existe uma higiene pessoal, e existe uma higiene espiritual. E qual é essa higiene espiritual? Pedir ao Senhor que nos purifique, que nos limpe, confessando os nossos pecados. Não dá para viver diante de Deus com a nossa alma suja, com as nossas mãos contaminadas. E a pia de bronze, ela aponta para isso, a purificação. Deus, Ele quer ver na minha vida, na vida do cristão, algo que aponte para a santidade, porque a santidade é uma busca diária, irmãos. Todos os dias, todos os dias, todos os momentos. Não podemos abrir mão disso. E essas figuras lá do pátio, lá o altar de bronze, a pia também, o altar do holocausto, a pia de bronze, eles apontam exatamente para o sacrifício de Cristo e também para a nossa necessidade de viver uma vida santa. Aplicações finais. A compreensão da relação entre o tabernáculo e Cristo não deve ser algo só na teoria, tem que ser algo prático. Implica em ações significativas para a nossa vida. Primeiro, culto e adoração. Eu sei como era culto lá no Antigo Testamento? Sabemos sim, leia a Bíblia, você vai perceber. Ao entender que o tabernáculo era um local de encontro com Deus, somos desafiados a abordar o nosso culto com reverência e expectativa. Não é o tabernáculo aqui, você está vendo exatamente isso, não tem a pia ali de bronze, não tem o altar de bronze, não tem nada disso. Mas a atitude que eles tinham diante de Deus, nós precisamos ter, de reverência, saber que Deus se faz presente aqui, de estar atento, de buscar adorar. Quantas pessoas entram sem essa atitude? Segundo, nossa adoração deve ser, aí que vem, centrada em Cristo, reconhecendo que Ele é o mediador perfeito que nos apresenta o Pai. É isso. Quando nós falamos de a nossa adoração centrada em Cristo, é porque em muitos lugares, o culto que está sendo prestado é a tudo, menos a Cristo. E eu falo não de forma litúrgica, ou seja, toda a igreja, mas de forma pessoal, individual. Você pode entrar numa igreja e pensar que está adorando a Cristo, está adorando ao que Deus pode proporcionar para a sua vida. Bem-estar,
O que você vem buscar aqui? O que eu venho buscar aqui? Nós devemos entrar aqui para buscar a presença de Cristo, a pessoa do Espírito Santo. E não o que Ele pode fazer. Porque porque a igreja deve buscar o Senhor dela, da igreja, o Senhor das nossas vidas. Nós não somos pessoas que buscamos segundas intenções ou temos segundos interesses. Nós buscamos a Cristo Jesus. Terminando, depois nós entraremos no assunto, não no santo dos santos, mas entraremos no assunto santo e depois no santo dos santos. Mas o que eu aprendo com essa exposição do contexto do pátio do tabernáculo? Eu aprendo o seguinte: o pátio, ele cercava todo o tabernáculo em si. Só tinha uma porta. Para a nossa vida só tem uma porta, que é Cristo, pela qual você entrou. Só há um caminho. Lá não tinha janelas. Nós só temos um caminho, só temos um lugar, é estar na presença de Deus. Eles entravam ali pelo pátio e eram confrontados pelo sacrifício. Qual foi a última vez que você confrontou o seu coração com o sacrifício de Cristo? Qual foi a última vez que você foi confrontado pelo seu próprio pecado? Porque a pia de bronze era o lugar onde os sacerdotes deveriam lavar suas mãos para entrar no lugar santo. Qual foi a última vez que você falou para Deus, o Pai, de forma verdadeira, sincera, de forma com que o seu coração estava rasgado no altar dele, dizendo o seguinte: Senhor, perdoa o meu pecado, e citava a Deus o seu pecado? Quase sempre nós estamos criando uma casca no nosso pecado, e essa casca envolve e o protege, que nós não conseguimos mais acessá-lo. Não é acessá-lo de não fazer, é acessá-lo para não retirá-lo mais. Ele tem permanecido. Mas a leitura desse texto e o entendimento tanto do espaço e dos utensílios, e que tudo isso aponta para Cristo, isso deve nos confrontar. Deve mostrar o quanto Deus estava preocupado em apresentar Cristo. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados, eles nos separam do nosso Senhor. Se Deus está preocupado em apresentar Cristo, eu preciso estar preocupado em estar na presença de Cristo. Nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por sua graça e misericórdia. Obrigado, Deus, porque desde sempre o Senhor tem nos apresentado a Cristo, nosso Senhor. Ó Pai, muito obrigado porque o Senhor entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E que por meio desta palavra sejamos confrontados, que os nossos pecados sejam confessados, e que tenhamos uma renovação espiritual, Deus. Limpa-nos, por favor, Senhor Deus. E que de quando em quando, Deus, a nossa mente possa ser confrontada com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Que não levemos a vida cristã como algo normal ou como uma rotina. Não nos permita trilhar a vereda da religião, mas que sejamos adoradores, que tenhamos reverência ao Teu nome, que entendamos, ó Pai, quem é o Senhor e o que fazemos aqui dentro. Nós oramos agradecidos, porque o Senhor é o que desvenda o que está oculto, é o que trata as feridas. Nós te louvamos, te bendizemos,
e te agradecemos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?